que esteve entre nós, um grande espírito a serviço de Jesus. Ele viveu poucos anos na Terra, mas a sua atividade foi muito intensa. Ele nasceu em Sacramento, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele foi o terceiro de 15 irmãos. Nasceu a 1º de maio de 1880 e desencarnou a 1º de novembro de 1918. Seu pai chamava-se Hermógenes Ernesto de Araújo, que era carinhosamente chamado de seu Mojico, e de Jerônima Pereira de Almeida, a Dona Meca. E ele, desde muito pequeno, demonstrou um caráter muito bondoso e possuidor de uma brilhante inteligência, desde miudinho. Ele começou a trabalhar para a família muito cedo. A família, na sua infância, ele passava por grandes dificuldades financeiras. Ele chegava a pescar num rio próximo de onde ele vivia e vendia os peixes, e com dinheiro ele comprava livros para ler. A sua infância escolar foi no Colégio Miranda, cujo fundador e diretor era João Derville de Miranda, e ele, desde muito jovem, ele ganhou a confiança dos professores, de forma que ele auxiliava os professores na explicação para os colegas de escola. E ele, ainda no primário, imagina uma coisa dessa, né? E nós podemos entender isso. Um espírito grandioso como esse, ele já traz inato muitas qualidades, né? E ainda no período da escola, o seu pai, o Mojico, ele recebeu em casa um médico que hospedou, e tinha alguns livros da sua profissão com ele, quando Eurípides os vem e tem despertado o desejo, o interesse em estudar medicina. Esse diretor foi um grande colaborador para que ele pudesse ter acendida a sua consciência, que já havia latente em seu espírito, né? E por isso que nós vemos a importância de todos nós a despertar o bem nas crianças e nos jovens, porque nós não sabemos se ali dentro reside um espírito, e não só por isso. Nós podemos acender o bem em toda a gente. No fim do secundário, de tanto que ele aprendeu, porque ele também era autodidata, o diretor chega ao pai e fala que o colégio já não tem mais nada a acrescentar para ele. O colégio já não tinha mais nada para ensinar para ele. E que o pai deveria, então, encaminhar o filho para fazer o curso superior numa cidade grande. E, em função do desejo de Eurípides fazer medicina, o pai dele, então, matriculou o filho na Escola de Medicina da Marinha, no Rio de Janeiro. Mas, devido à doença que a mãe dele tinha, ele não a quis deixar e desistiu desse desejo de ser médico e permaneceu, então, na cidade de Sacramento. Ele, ainda com 22 anos incompletos, ele fundou, junto com professores e amigos, o Liceu Sacramento, que fornecia ensino básico e ensino médio. Ele, além de diretor, fundador-diretor, ele também era professor. Ainda nesse mesmo ano, ele lança o jornal A Gazeta de Sacramento. Como um católico fervoroso que ele era, ele criou, junto com seus alunos, a Sociedade Amiguinho dos Pobres, e ainda também presidia a Sociedade Vicente de Paulo, na igreja da cidade. Então, além disso, com o respaldo popular, ele se candidata e é eleito como vereador especial por 2 mandatos de 3 anos. E ele consegue, com isso, trazer grandes benefícios para a população, como luz, bondes elétricos, água encanada, cemitério público. E uma curiosidade sobre isso é que o mandato era de 3 anos, mas a Câmara resolveu mudar
a duração do mandato de 3 para 4 anos. Ele, contrário a essa decisão, porque ele dizia que a população o elegeu por 3 anos e não por 4. E ele não saberia dizer se a população gostaria que ele estivesse lá por 4 anos. Então, ele, numa carta escrita à direção da Câmara Municipal, ele abre mão do mandato e se afasta. Então, com 22 anos de idade, ele ocupava 5 posições de responsabilidade na pequena cidade de Sacramento. Ele era professor, diretor do Liceu Sacramento, ele era vereador, era jornalista e era secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, que era chamada também de Conferência de São Vicente de Paulo. Então, ele apenas com 22 anos já tinha todas essas tarefas. Ele assistia às missas de dentro do altar, tinha uma cadeira reservada para ele, e ele ia para a missa com um caderninho na mão e fazia apontamentos de todos os sermões que o padre fazia. No fim da missa, ele ia de costas para a igreja para não dar as costas ao altar. Ele conhecia profundamente a Bíblia e tinha memória fotográfica. Essa era uma época em que os padres eram proibidos de fornecer Bíblia aos leigos, porque a igreja dizia que os leigos não tinham capacidade de entendimento dos mistérios que continham nas Escrituras. Mas o padre tinha tanta confiança nele que lhe deu um exemplar para que ele pudesse estudar. Ele se apegara tanto ao Sermão da Montanha porque não conseguia entender bem as bem-aventuranças. Ele não conseguia perceber o que estava por trás das palavras do Cristo. E ele, questionando o padre dizia para ele que tem mistérios que não são para conhecer. Existem mistérios que é para aceitar, e ponto final. Mas isso deixava sempre uma pulga atrás da orelha dele. Eurípides era um homem, então, sem problemas financeiros, não tinha problemas espirituais, porque depois de algum tempo o pai criou um comércio e ele trabalhava com o pai, ele fazia a escrituração do comércio do pai, então eles já tinham uma vida financeira mais tranquila, então ele não tinha problemas, nem materiais, nem espirituais. Ele, com 24 anos, já podia se dizer realizado, porque ele foi o fundador, era o diretor e era professor do liceu. Ele ministrava todas as disciplinas, porque ele substituía os professores que faltavam. Ele era um intelectual que era reconhecido em todo o estado de Minas Gerais, talvez até do Brasil, e, apesar disso tudo, ele tinha 3 grandes problemas. O primeiro era o desejo de curar a mãe. Era a doença da mãe que ele queria curar. Ele procurava, por tudo, tentar curar a doença da mãe, que quando ele se tornou espírita, depois ele conseguiu essa cura. Um tio querido que ele tinha, o senhor Mariano, que caminhava, como dizia, de forma contrária à religião. Ele envergonhava toda a sociedade da cidade porque ele executava trabalhos relacionados com o diabo. Ele era espírita, o tio dele já era espírita. E as bem-aventuranças que não lhe saíam da cabeça. Então, esses eram os 3 grandes problemas da vida dele. Por influência daquele médico que esteve hospedado na sua casa e de livros de homeopatia que amigo dele emprestava, ele, na vontade de curar a mãe, ele monta uma farmácia homeopática. Além desse objetivo de curar a mãe, ele fazia remédios para os doentes locais. Ele nunca cobrou nada pelos medicamentos. Todos os medicamentos que ele fazia, ele dava. Ele não aceitava nem gratificações, ajuda. Ele não admitia receber nada por aquilo. Se alguém quisesse dar alguma coisa, que desse para as obras de caridade, que não para ele. Determinada época, os fenômenos físicos
fenômenos mediúnicos, fenômenos físicos, começaram a aparecer na região. Portas e janelas que, mesmo trancadas, batiam, elas se abriam, mesmo trancadas, pedras se ouviam nos telhados da casa, utensílios voando pela casa, tudo isso. E pronto, eles pegaram e foram procurar, próximo da cidade de Uberaba, um espanhol que tinha um centro espírita, o nome dele é Francisco Peiró, e esse médium foi à cidade, foi à região lá, e reconheceu que havia manifestações espirituais. Então, recomendou que fossem feitas reuniões para identificar e tal. E, numa reunião, particularmente de 28 de agosto de 1900, na casa desse senhor Mariano, tio dele, muitos espíritos se comunicaram. Um deles foi um que tinha desencarnado recentemente, que foi Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes deu uma mensagem e finalizou a mensagem instaurando ali um centro espírita. Ele termina a mensagem e diz: está fundado o Centro Espírita Fé e Amor. Então, ali, o senhor Mariano, o tio dele, fundou esse centro espírita na casa dele. E Eurípides tinha grande preocupação com a conversão do tio ao espiritismo. E não só o tio, muitos familiares. Essas cidades pequenas do interior, praticamente toda a gente é família, né? Então, ele tinha muita preocupação com isso, porque ia de encontro com os preceitos da Igreja Católica, e ele era católico. Principalmente, a preocupação dele era com o tio dele, a madrinha dele e o tio dele. E foi uma decepção para ele quando viu que o tio dele assumiu a liderança dos médiuns. Antes ainda dos 24 anos, numa das discussões que ele teve com o tio, porque ele tentava fazer o tio abandonar essa vida, essa ideia, então o tio, muito humilde, com pouca cultura, e tentava explicar, tentava argumentar, mas o Eurípides, com uma inteligência bem e conhecimento aprimorado, não conseguia se convencer. Então o tio dele chega e fala: olha, eu não consigo, eu não tenho mais argumentos para ti. Toma este livro, leia e depois diz alguma coisa. O livro é o livro de Leon Denis, Depois da Morte. Então ele lê o livro e fica maravilhado com o linguajar e com os argumentos que Leon Denis apresenta no livro. A partir de então, ele passa a olhar o tio de uma forma um pouco diferente. E aí, a partir desse instante, abalado com a fé romana, ele começa a estudar o espiritismo e cada vez mais vai se afastando dos ofícios da igreja. A única coisa da igreja que ele não consegue abandonar são as bem-aventuranças. Aquilo ali nunca saiu da cabeça dele. E ele vai estudando, passa um período de 3 meses na fazenda do tio, estudando, desenvolvendo a sua mediunidade, até que então ele chega num determinado momento, ele entrega o cargo dele na igreja, se liberta de todos os compromissos que ele tinha com a igreja e assume definitivamente o espiritismo. Essa é uma imagem da Fazenda Santa Maria, e ali à esquerda é o quartinho onde ele ficava hospedado. E numa sexta-feira da Paixão daquele ano, ele vai então a Santa Maria e vê que os trabalhos estão sendo realizados não ali, como habitualmente acontecia, mas na casa de um outro camponês. Tinha ido ele e mais um companheiro. Então eles foram para a casa desse camponês e ficou surpreendido com 2 fatos. O primeiro deles, toda a população dali estava lá. E toda a população era espírita. Toda a população participava dos trabalhos. E a segunda coisa que deixou ele confuso foi que haviam 2 cadeiras vazias. Como poderiam ter 2 cadeiras vazias se toda a população que era espírita estava lá? Foi ele e mais um amigo, e ele não tinha avisado a ninguém que estaria indo. E então Eurípides assistia à reunião respeitosamente
e o senhor Mariano, então, dá início aos trabalhos mediúnicos. Nesse instante, ele, em pensamento, fala: se é verdade que os mortos podem se manifestar, e se esta casa é de Deus, eu gostaria que o João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças por intermédio do Aristides. Aristides era um parente dele que tinha cultura nenhuma, era analfabeto, então tinha uma dificuldade de se expressar nas normas da língua. E ele, então, o espírito se manifesta através do parente, Aristides, e Eurípides ouve uma explanação bíblica que ele nunca tinha ouvido antes. Cada uma das bem-aventuranças foi explicada à luz de 3 pilares da doutrina espírita: a lei do amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. E no fim da mensagem, o Espírito se identifica, João Evangelista. Então, com isso, ele sacramenta a conversão dele e, por causa dessa conversão, ele é abandonado por todos os amigos. Os alunos, os professores, todos eles o abandonaram. E, por isso, ele já tinha sido alertado por Vicente de Paulo, o que era o seu benfeitor espiritual, seu orientador espiritual desde o berço. E ele, então, desenvolve a mediunidade. Ele era um médium completo, ele era um médium perfeito. Ele fazia desdobramentos. Existem vários casos que estão relatados sobre manifestações. Ele dando aula, às vezes ele entrava em transe, os alunos sabiam disso, os alunos esperavam ele voltar do transe, né? E, na verdade, os alunos, eles eram ali uma grande força de matéria ectoplasma para dar suporte às manifestações. Então, um dos casos que uma pessoa estava dando à luz, estava com dificuldade, a criança não estava em posição correta de nascer, e ele, então, percebe isso e vai mediunicamente até lá, se materializa lá, ajuda o parto. Mas, entretanto, o pai da criança que estava por nascer manda o filho e um capataz atrás dele para buscá-lo. Quando eles chegam, o Eurípides diz: já foi tudo realizado, já estive lá, só que a estrada era uma só, eles não viram ele passar, não pode ter ido. Pegaram à força, levaram ele. Quando chegou lá, a mãe falou: não precisava ter voltado, a criança está muito bem. Ele esteve, então, se materializou lá, né? Outros casos em que as pessoas doentes vinham lhe pedir medicamento, quando chegava, ele já estava com o medicamento pronto para entregar. Então, são uma infinidade de casos que demonstram a capacidade mediúnica de Eurípides Barçanufo. Ele fundou o Liceu de Sacramento, mas todos os seus alunos, os professores, todo mundo o abandonou. O colégio ficou sem funcionamento. Ele estava com dívidas e, um belo dia, sentindo-se abandonado, chorou. Teve uma vontade de escrever mediunicamente. E ele, pelo estado de perturbação que ele estava passando, ele falou: isso não pode ser um espírito bom, só pode ser uma mistificação minha ou então algum embuste. E repeliu o espírito. Só que, como ele era um médium completo e o espírito tinha de alta escola, o espírito forçou ao inconsciente e, mecanicamente, ele escreveu a mensagem. Quando ele desperta, então, ele lê a mensagem. A mensagem dizia assim: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec.
Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Repito, institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio sob meu manto de amor. Maria, serva do Senhor. Então ele faz o que lhe é recomendado e transforma o Liceu Sacramento em Colégio Allan Kardec, que passa a ter agora aquela quantidade de alunos, que todo o colégio chegou a ter mais de 200 alunos. O ensino era a base do ensino de Pestalozzi, que ele nunca tivera conhecimento, intuitivamente ele prestava o ensino de acordo com o Pestalozzi estabelecia. Aquelas coisas, não castigar, não ter aquelas avaliações e tudo à base do amor. Há uma visão de Eurípides que o espírito Hilário Silva conta no livro A Vida Escreve, pelas mãos de Chico Xavier e Valdo Vieira, em que Eurípides começa a se observar fora do corpo físico, está se desdobrando, né? E aí, então, ele se vê em volitação. Ele vê o seu corpo subindo, apesar de inquieto, ele percebe que estava subindo, queria parar, queria descer, voltar para o seu corpo, mas não conseguia. Percebia que braços intangíveis iam lhe tutelando aquela excursão que ele estava fazendo ao espaço. Viajou como um pássaro e ele chega e se reconhece num campo, numa campina verdejante. Então ele reparava a paisagem bem formosa e, não muito longe, ele observa que havia um homem meditando e aquele homem estava envolvido por uma doce luz. Como que fosse magnetizado, então ele se aproximou, mas num determinado momento ele estanca, trêmulo, e alguma coisa no seu íntimo dizia que era para ele não prosseguir. E em júbilo ele reconhece Jesus Cristo ali na paisagem. Ele pergunta para Jesus suplicante: Senhor, por que chora? Como Jesus não respondia e ele querendo se certificar de que tinha sido ouvido, ele pergunta novamente: choras pelos descrentes do mundo? E aí então o Cristo, também chorando, fala: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Eu choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então, a partir desse momento, ele nunca contou a ninguém essa revelação, ele se entregou aos necessitados e aos doentes, diariamente, sem nenhum repouso, servindo a todos até o dia da sua morte. O seu desencarne, ele é relatado no livro, nos livros Lírios de Esperança, de Hermance Dufour, na mensagem intitulada Olhai os Lírios. Ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918. Então, essa mensagem diz assim: a alta madrugada impunha silêncio. Sob lençol alvinitente encontrava-se o fiel servidor. A tez desfigurada pela dor física alterou-lhe os traços fisionômicos. Olhos semiabertos digladiavam com a impiedosa febre da influenza. Ele desencarnou da gripe espanhola. Era o 1º dia de novembro, ano bom de 1918. No dia anterior, a despeito do seu torpor, já havia previsto o seu desenlace. Uma lufada de forças sublimes tomou-lhe a cabeça, estancando o avanço acelerado da enfermidade. O doente, repentinamente, abre os olhos, recosta-se melhor no leito e observa uma luminosidade irradiante vindo do alto. Mesmo abatido pela peleja física, emociona as lágrimas. Uma suave cantiga de sua predileção brota-lhe na mente. As imagens inesquecíveis do coral entoando melodias. Recordava a inauguração do Colégio Allan Kardec. Sentia-se transportado ao vitorioso dia em que abriu aos caminhos humanos um significado novo para o ato de educar.
Seu mundo mental agora se confundia entre a realidade das estreitas percepções físicas e os sentidos da alma. Dilatava-se a visão. Um vulto feminino desenha-se em meio ao clarão de energias refazentes. Vestida com trajes típicos da era cristã primitiva, uma judia de olhos fulgurantes apresentava-se com ternura e serenidade. Eurípides, servo de Cristo, sabes quem sou? Surpreendentemente refeito, ele responde: és tu, Mãe Santíssima, tão jovial e bela? Venho em nome do meu filho amado. Maria, Maria, o discípulo fiel balbuciou o nome entre incontidas emoções que lhe afogavam as palavras. Eurípides, mestre de sacramento e servidor do amor, Jesus convoca-te a novos rumos. Uma classe de aprendizes empedernidos suplica educação e luz. Um submundo de atrocidades e loucura está à espera de serviços imediatos. Chega o tempo de banir a escuridão da terra, separar o joio do trigo. Uma clarinada de paz desce de esferas maiores em direção aos pântanos da maldade. O pastor conclama teu coração generoso a esse mister. Serva do amor, orienta-me, se posso auxiliar o bem maior. Este século será o tempo da alforria à humanidade terrena. Urge, entretanto, salvar os escravos da ignorância e converter os senhores da perversidade. Uma sanha enfermiça lança-se nesse momento sobre o Consolador. A sociedade assiste, angustiosa e estarrecida, aos efeitos da guerra cruel que vitimou o mundo na epidemia do medo e da insegurança nesse primeiro quartel do século XX. Um império de trevas aguarda o lume de bondade. O Senhor prepara as trilhas para um porvir de glórias à sua mensagem rediviva. O que fazer, Mãe Santíssima? Os pântanos da maldade estão repletos de almas tíbias. São lírios encharcados pela lama pútrida das imperfeições, mas não perderam o vício, a exuberância. Não deixaram de ser lírios. Ali jazem, atolados nos lamaçais da insanidade, muitos laços de nossa trajetória pela cristianização nesse orbe. Vem, servidor do amor, uma obra que já começaste na erraticidade, aguarda-te. Um celeiro de esperança e promessa encontra-se à tua espera. O Senhor compassivo, no entanto, permite-te a continuidade junto ao templo corporal. Queres a cura ou aceitas a vereda da esperança? Foi-lhe oferecida a oportunidade de se curar da doença. Mãe amantíssima, falou Eurípides aos prantos, faça-se em mim a vontade do Pai. Então, amado filho, recebe a unção prometida pelo teu Senhor. O Espírito Verdade chama-te para o labor de implantação de sua leira bendita. Nessa terra abençoada, a mensagem do Consolador será a luz do mundo para o século. Auxilia, meu filho, na tarefa redentora do transporte da árvore do Evangelho. Estruge um grito de pavor e remorso nas grutas da sordidez. Quais meninos atormentados suplicam socorro e alívio entre as bravatas de sangue e dor. Mensageira bendita, quem são os sofredores a que te referes? Nos abismos encontram-se os lírios de Deus, aqueles que amam a mensagem do Cristo, todavia não souberam honrá-la. Inúmeras almas rebeldes que amam ao Cristo, uma nação de exilados que o tempo não converteu. São lírios de esperança em pleno pântano de egoísmo. Olhai pelos lírios, meu filho. Jesus te chama para erguer-lhes abrigo acolhedor e oferecer-lhes descanso e elevação. Por quem o Senhor chorou naquela noite de abençoado encontro contigo? É justamente aquela visão que Eurípides teve ao se encontrar com Jesus, que Jesus lhe diz que chora
não por aqueles que o desconhecem, mas por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. E Eurípides, então, continua. Sim, digna serva, Jesus chorou pelo que lhes conhece os ensinos e não lhes vivenciam na atitude. Eles serão teus novos filhos. Doravante, serás o apóstolo da esperança. Darás conforto educativo aos cristãos de todo o tempo, que foram atingidos pelo encanto da negligência e pela tirania da ilusão. As ovelhas perdidas de Israel serão teus novos alunos. Ensina-lhes a pedagogia do amor. Restitui-lhes a herança divina de filhos de Deus. Assegura-lhes suficiente misericórdia para testemunharem o roteiro de meu Filho amado. Meus discípulos serão conhecidos por muito me amarem. Todos ainda vão florir, serão lírios nos campos da vitória, vão embelezar os destinos da humanidade. O apóstolo sacramentano fora novamente surpreendido por novas visitações. Maria, mãe das dores do mundo, afastou-se de sua clarividência e doutor Bezerra de Menezes surgiu-lhe aos olhos do espírito. Não contendo mais as emoções, chorou como criança, sem dizer palavra. O velho paladino do Cristo estendeu-lhe os braços, um abraço amoroso, e com incomparável leveza e naturalidade, Barçanufo desprendeu-se do corpo como se deixasse uma veste de panos. A testa, estampada pelo suor lívido, decretou-lhe a falência instantânea. Eram 6 horas da manhã do primeiro dia de novembro, 38 anos na edificação de um monumento eterno. Barçanufo partiu para continuar, partiu para servir com mais liberdade. A obra, implantada na vida física, teve continuadores honrosos. Seu desafio maior espera-lhes nas esferas próximas ao orbe. Um exame de doentes de outra natureza lhe bateria às portas. Uma nova dimensão de dores se lhe apresentaria ao coração bondoso. Uma nova ordem de lutas e armas a serem ensarilhadas. Um outro cortejo de aflitos para confortar. Uma classe de doentes empedernidos suplicava-lhe a palavra salvadora nos roteiros da educação de suas almas, clamando por piedade e compaixão. Passaram-se 82 anos desse monumento glorioso na vida do apóstolo da esperança. Esse livro foi escrito, foi publicado em 2005. Esse hospital foi elevado, foi construído na década de 20, na espiritualidade, por Eurípides Barçanufo. Chama-se Hospital Esperança. Uma visão mediúnica concebeu essa ilustração do hospital em forma de catavento, em que as alas do hospital ficam nas suas folhas. E Hermance Dufour, quem ditou o livro Lírios de Esperança, é uma das trabalhadoras desse hospital. Esse Hospital Esperança, então, ele recebe desde então todos aqueles que falharam na terra nos seus compromissos com o Cristo, falidos moralmente, vão para lá para se reeducarem, para reerguerem suas forças, para continuarem sua jornada. Eurípides Barçanufo recebe a todos com seu amor e, com a forma única de educar, restitui a todos, então, a vida de glória a serviço do Cristo. O tempo é curto para falar sobre muita coisa a respeito de uma vida curta, de 38 anos, mais intensa. Eurípides Barçanufo, ele tem relatos em livros de outras existências. A primeira existência relatada é junto aos essênios. O povo dos essênios era aquele povo que esperava a vinda do Salvador. Então, ele já nessa época vinha esperando pelo Cristo. Então, há livros que falam sobre a passagem dele junto a apóstolos,
no livro Paulo e Estevão, que Emmanuel conta que ele foi um escravo, que não abandonou os caminhos de Jesus. Ele teve uma encarnação como um amigo de Pestalozzi, então daí nós percebemos a sua dedicação aos seus ensinos. Enfim, é um espírito que nós não só devemos reconhecimento, mas que devemos procurar a inspiração, conhecer a sua vida nessa última existência para mostrar que uma vida em serviço do próximo vale ser vivida. Aquela passagem da visão de Cristo, eu tive conhecimento ao preparar essa apresentação e chocou muito a mensagem de Cristo. Chora não por aqueles que não o conhecem, mas aqueles que já conhecem o Evangelho, e esse conhece não é no sentido de ter estudado, é no sentido de quem tem conhecimento, quem já viu, quem já passou por ele. Aqueles que conhecem o seu Evangelho e não o praticam. Então, que esse espírito grandioso de Eurípides Barçanufo possa estar nos inspirando, possa nos amparar e que possamos, então, tentar seguir minimamente os seus passos. Que assim seja.